Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje mais um programa de Cara com Elas. Nós vamos falar sobre liberdade. Você está disposto a pagar o preço? E aí eu procurando conteúdo para trazer hoje, né? Porque liberdade é um assunto tão... Na verdade, qualquer tema, cada pessoa vê de um jeito, né? E aí fala lá o conceito de liberdade, que é o valor... o grau de independência que você escolhe, o grau de independência que você elege para a sua vida, né? Que você escolhe, então. Exatamente, porque eu já fui muito até cutucada por causa disso, porque com a idade que eu tenho, moro na casa dos meus pais, e aí eu falava assim, não vou fazer isso, que meus pais estão em casa, ou então não vou sair por causa dos meus pais. Você tem 15 anos? Não é uma questão disso, né? No meu ponto de vista, e a minha escolha é respeitar os meus pais. Enquanto eu estiver dentro da casa deles, eu vou respeitar aquilo. Casa, exatamente. Até porque isso foi muito claro lá em casa a vida inteira. Vocês podem estar com 90 anos, se estiver dentro da minha casa. Sobre o teto, respeite as minhas regras. E faz sentido, né? Com certeza. E faz sentido. Respeito, mas... porque também vem de uma falsa ilusão que a gente tem quando adolescente da maioridade, né? Quando eu tiver 18 anos, eu vou ser livre. Posso fazer o que quiser. Essa semana eu até já tinha visto esse vídeo, meu cunhado repostou no nosso grupo, um psicólogo que ele falou com a mãe dele assim, eu vou negócio de carnaval, ela falou assim, é engraçado ele falar. Por que não vai? Porque eu não vou deixar, porque eu não quero que você vá nesse tipo de evento. Não tem problema não. Quando eu fizer... Tá perto? Ela tá perto de quê? Quando eu fizer 18 anos, eu vou ser independente. Na minha casa, debaixo do meu teto, comigo pagando as contas, enquanto você estiver aqui, as regras são minhas. E aí tira da gente até um sonho de que a maioridade poderia trazer essa liberdade. Sim. Né? Mas aí eu te pergunto, e pergunto para você também, Simone, o que é ser livre na sua concepção? Mas antes da Simone responder para a gente sobre o conceito dela de liberdade, a nossa amiga Michele vai ensinar uma dicasinha top para a gente. Importantíssimo, gente. Olha só, é muito importante que você vá até o perfil aqui do canal da Brenda Santonioni, siga o canal, vá no sininho que está no canto superior direito da sua tela e do celular, aciona o sininho e clica nas notificações. Você vai ver que você vai começar, que tudo que a Brenda subir no canal dela, que aparecer aqui, vai aparecer para você. O Instagram está cada vez dificultando mais que a gente veja de todo mundo que a gente segue. Então, se você gosta dos conteúdos aqui do canal, faça essas ações para você garantir informação em primeira mão sempre. E de qualidade, com certeza. Não perde essa oportunidade, não. Isso aí. E é de graça. Muito não bem. custa nada fazer isso, É gente. isso aí. Ajuda o canal, a gente fica bem informado. E, aliás, todo com quem ganha, a gente quiser seguir, né? É isso aí. Mas e aí, Simone, qual o seu conceito de liberdade? Como você vê, o que é a liberdade? É interessante, né, esse termo liberdade. A gente procura tanto, né? Você falou sobre a questão da maioridade, quando a gente tem uns 18, eu vou ser livre para fazer o que eu bem quiser. E o que é eu fazer o que eu bem quiser, né? O que isso significa? Isso significa, né? Liberdade é uma coisa muito subjetiva, igualmente como sucesso e tantas outras palavras que a gente vê fazendo esse movimento. Então, para mim, Simone, liberdade, eu posso falar que é desafiador. É desafiador porque a gente ainda vive no universo com muito zelo para a gente ser livre, até mesmo sentir, né? Então, liberdade ainda está muito condicionado com aquilo que a gente quer passar. Mas aí, se eu for falar assim, o que a Simone pensa sobre liberdade? A Simone pensa que liberdade é você poder expressar o seu sentimento mais puro que você tiver. E aí eu ainda falo que esse sentimento a gente tem que praticar muito ainda. Sabe, Cássia? Para mim, o único ser que eu considero ser que tem esse
sentimento de liberdade, de fazer o que quiser, são os animais ainda. Eu vi um vídeo, eu não sei se foi você que postou, acho que não sei, mas o cachorro estava em cima da mesa. Foi ela Foi eu que mesma. postei. Eu também adorei. Pois é. E esse cachorro, ele simplesmente se jogou Confia. no colo do dono dele de costas. Pura confiança, né? Pura. Confiança e 100%. liberdade, né? De falar assim, eu tô livre para me jogar porque eu sei que meu dono vai me amparar. Então, por isso que eu falo que ainda essa palavra, essa ação de liberdade é muito desafiadora ainda. Porque eu fico pensando assim, até que ponto... na verdade, a gente fica se atendo a conceitos. Sempre são. Né? E aí, liberdade, até que ponto existe um tamanho para essa liberdade? No sentido de, para eu ser livre, porque a gente coloca condições, eu só vou ser livre, dona do meu nariz, quando eu for dona do meu nariz, quando eu tiver independência financeira, quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver meu carro. Será que é isso, só isso mesmo que implica na sua liberdade? Porque às vezes você foi as criações também afetam muito nesse sentido, de você ter extrema liberdade de ser e fazer o que você quiser. Sim, é o famoso ir e vir a hora que você quiser. Né? Porque a liberdade, porque o conceito em si está muito relacionado com essa questão de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de movimentação, de você fazer o que você quiser da sua vida, porque o que a gente esquece e que para mim é o que mais pesa, é que a liberdade exige a responsabilidade. E muitas das pessoas têm deixado a liberdade de lado porque não conseguem assumir as responsabilidades das suas escolhas, porque uma vez que tudo é escolha, né? Mas eu sei que você preza extremamente a sua liberdade, né? E como que é para você, tirando essa questão de um conceito de liberdade, casada, mãe, né? E se sentir tão livre. Liberdade é o meu valor. Você sabe que você é minha amiga, Sim. né? A gente, Simone também tá careca de saber. Mas a liberdade é o meu valor mais importante. E aí você entrou num ponto muito legal, que eu acredito que... E quando você traz esse conceito ele exatamente é isso aí, né? Que eu acredito que eu tenho buscado. E é algo muito pessoal. Eu acredito muito que a gente tem que ter muita clareza mesmo do que cada palavra tem de significar na nossa vida, naquele momento. Não quer dizer que amanhã eu não possa ver de uma maneira diferente, né? A gente está mudando constantemente. E a liberdade, para mim, basicamente, ela é a liberdade de eu ser quem eu quiser ser hoje. Hoje. Ela está bem nesse momento aqui presente. Depois disso, é a liberdade... É interessante porque, igual você falou, a questão de ser mãe, né? Não adianta a pessoa achar que eu tenho 100% da minha liberdade nas minhas mãos. Eu não tenho mais, né? E nem por eu ser casada. São várias, mas eu não enxergo isso como prisão. Porque é uma liberdade que eu escolho, entende? É o meu tipo de liberdade. A minha liberdade hoje, eu sou satisfeita e feliz com ela. É claro que eu tenho os momentos em que eu tenho que estar lutando por ela ali, né, Cássia? A gente tem que estar ali naquele exercício de, opa, peraí. Até aqui tudo bem, mas daqui pra frente, se você não vier comigo, eu vou sozinho. Sabe? Porque a gente tem eu acho que o maior desafio é nesse cuidado que a gente tem que ter. E também se você preza por ela, né? Porque nem todo mundo também fica confortável de querer ser feliz, ser livre. E eu acredito que a gente tem que respeitar isso também. Mas, enquanto mãe, principalmente, o dia que eu decidi ser mãe, eu tinha, graças a Deus, eu tinha muita consciência dessa questão da liberdade. Gente, e é fato. É fato, é 24 horas por dia pro resto da vida. Pro resto da vida. É um ser que depende de você. A vida dele se coloca em risco se você não estiver ali por ele, né? Então, o que para mim hoje, isso não me incomoda, mas para algumas pessoas pode incomodar. Eu vou tomar uma decisão de fazer uma viagem. Antes eu vou ter que ver toda a logística, refletir, saber se isso é interessante também para minha família, até porque a minha felicidade é ter eles comigo. Então, percebe? É uma liberdade muito relativa,
Muito. Condicionada, né? Condicionada para as escolhas que eu fiz, né? Sim. Então, eu acho que o maior desafio é quando você toma decisões e depois meio que descobre, nossa, eu perdi minha liberdade. Você decide casar. Nossa, agora eu tô presa. Vai, pelo amor de Deus. Ó. Quem te contou a história que você ia casar e você ia continuar como estava solteira? Isso aí é ilusão. Aí é ilusão. Mas aí a gente pode, porque justamente não se atendo, não se prendendo ao conceito da liberdade, Sim. né, é que você pode ser livre dentro das condições que você tem, como você falou, né? Porque também essa questão e eu não recrimino isso de forma nenhuma, essa questão de relacionamento, por exemplo, o fato de você acordar com seu parceiro os termos que vai ficar bom para os dois. Os acordos, né? Feitos, porque muitas vezes não dá certo até um relacionamento, porque eu não sei seguir uma regra, eu não sou mais sozinha, Sim. né? E aí eu não sei seguir uma regra, e aí eu não quero perder minha liberdade, e aí vem a forma conflitante. Depois que tem o filho, então mais ainda, porque a responsabilidade, vamos colocar aí, 60%, 70% da mãe, e 30% do pai que participa, porque tem uns que nem participam. Né? E aí realmente você fica mais preso em relação ao filho, mas que também não te tira o direito de se sentir livre dentro das escolhas que você fez. Dentro do papel de mãe, do papel de esposa, você tem a sua liberdade. Ué. Se você escolheu viver aquilo, é porque você estava disposta a pagar o preço daquilo também. Eu nem gosto desse termo. Fica parecendo que você está abrindo mão de uma coisa muito valiosa, algo que você não deveria. Peraí. Para mim, tudo bem. E até porque a liberdade para você, em cada momento, depois da maternidade, por exemplo, pode ser tomar um banho em paz, pode ser sentar para almoçar em paz. Nossa, almoçar em paz! Agora, não, só pelo simples fato de determinar que agora vou tirar um momento para mim. Sabe uma coisa? Né? Deixa eu contar um caso. Gente, esse me revoltou. E eu fiquei até com pena da moça. Ela estava lá naquele programa com a Fátima Bernardes. Como é que é o nome? Encontro. Era uma atriz da Globo. E ela, recém-mãe, a menininha dela, não sei quantos anos que já estava, talvez 2 anos, não sei. E o assunto era sobre maternidade e tal, e sobre essa questão da liberdade, do fato de ser mãe, papel e aquela coisa. E ela falando assim, não, porque tem momentos, aí eu tô entendendo a menininha menor, né? Que você até caga nas calças, porque não dá para ir ao banheiro. A criança tá ali demandando de você. Eu falei, como assim? Nossa Senhora. Como assim você faz suas necessidades pessoais? Que isso? Não. Eu acho que aí é o extremo do extremo. Aí ela falou isso assim, ninguém falou nada, sabe? Ficou um silêncio. Mas isso eu acho que entra mais na criação que se tem dado hoje aos filhos de não ter limite. Porque eu não sou mãe, mas eu sou tia. Eu não sou mãe, mas eu sou tia. Mas eu vou contar isso que aconteceu comigo no próximo bloco. Aguarda. Estamos de volta, e aí, voltando ao assunto da liberdade com a maternidade e do caso que a Michele contou lá do programa na Fátima Bernardes, eu fiquei um bom tempo com meu sobrinho, e ele era bebê de colo ainda.
Então, eu sou muito receosa, e filho dos outros, então, mais ainda, né? É uma responsabilidade dobrada. Eu ficava com medo de deixar ele no colchão e ele rolar e cair, né? Então, eu levava ele comigo pro banheiro. Oxe, mas você ia ao banheiro, sabe? Mas né, era, colega? Exatamente. Você Mas ia pro aí é que banheiro, tá. Eu acho que as pessoas estão se perdendo um pouco na questão da educação. Não estou aqui para poder falar como deve ser feito, nem estou julgando, porque cada um realmente tem. Eu acredito que ela tinha as condições. Mas não é nem questão de julgamento, é questão até de entender o porquê que a pessoa chega nesse ponto. Né? Eu acho que é tanta cobrança de ser sempre a perfeita, que vai dar conta de tudo, que a pessoa entra. Na verdade, é assim, eu que não sou mãe, hoje eu consigo entender que o primeiro filho são muitas novidades e você quer dar o melhor, né? E eu acompanhei a minha irmã assim, e eu sempre falei para ela, depois você não vai dar conta, depois na hora que você precisar de outra pessoa não vai ter como, sabe? Só que a sorte é que eu era muito presente desde que ele nasceu e ele ficava bem comigo, né? Porque hoje o que está acontecendo é a questão assim, da livre demanda, da amamentação, de não colocar uma rotina para a criança só quer a mãe, gente. Eu lembro da dificuldade, e eu realmente lembro da dificuldade que às vezes eu chegava lá e falava assim, ai, que bom que você chegou, segura ele um pouquinho para eu poder ir no banheiro. Pois é. Entende? Mas aí volto a repetir que tudo está baseado nas escolhas que a gente faz. Né? Então, para mim, a liberdade também é uma escolha, né? E a forma como que você vai viver essa liberdade está implícita na sua situação do momento realmente. Mas olha que legal isso que você está colocando, né? Porque olha bem, eu tô lá com meu menino, ele agora com 3 anos, mas ele sempre teve essa atitude. Então, por exemplo, eu ia pro banheiro, né? Fazer número 2. Vinha ele, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Abre aqui, abre, querendo que abre a porta. Eu fui aos poucos ensinando ele, falei assim, filho, agora é o momento da mamãe usar o banheiro. Você vai aguardar, porque a criança também tem aquela questão dela achar que a criança sumiu. Né? Porque a criança, né, Piaget, a gente estudou isso, né? Sim. A criança não entende que a mãe está presente, mas ele não está vendo, então ele não entende que ela está ali. Então, mas a mãe precisa insistir. Isso. Então eu vejo que liberdade tem muito disso. De você educar as pessoas que estão ao seu redor para que elas entendam a sua liberdade. Porque a sua liberdade, provavelmente, não vai ser a liberdade do outro. E aí, para o outro entender que você quer liberdade, não, por exemplo, trair, ou fazer algo que o outro não vai gostar, ou, não sei. Igual, por exemplo, quando meu marido ele vai para a casa dos pais dele e leva os meninos, e eu não vou, é claro que vem uma vozinha na minha cabeça. Aproveita. Assim você não vai? Você é a mãe. Michele. É claro. Só que na mesma hora eu já vi e falei assim, peraí, vozinha, você não tem poder aqui não. Quero minha liberdade, quero ficar sozinha também. Mas eu sou merecedor de ficar sozinha, eu gosto. É interessante, né? E ali eu aproveito. É o seu momento. Eu sou muito feliz nesse momento também. Não é? Michele, mas eu tive essa noite. A maioria assusta. Até a Brenda assustou aquele dia. Como assim? Mas olha só, eu acho que a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento e essas escolhas, esse momento da liberdade é muito bom. Nossa, hoje não vou fazer. Gente, quando o Marco fala assim, hoje não vou almoçar em casa. Nossa. Nossa, hoje meu marido chega mais tarde, eu vou ter um momento só pra mim. Nossa, gente. O sofá só pra mim. O banheiro só pra mim. A cama só pra mim. É muito bom. Ele vai viajar, vai ficar fora. Antes eu ficava. Tinha vozinha, realmente tinha vozinha. Mas hoje, eu acho que assim, as coisas vão mudando, você vai amadurecendo, vai ficando mais... E não é só hoje não, Simone. Eu, por exemplo, eu aprendi que relacionamento tinha que estar tempo, homem e mulher, os dois tinham que estar juntos o tempo todo. Eu aprendi isso. E aos poucos eu fui um não podia sair sem o outro. Não, sim. Não, se você vai chegar sem o seu marido naquele lugar, o que vão falar? Nossa, a primeira coisa que eles falam. Hoje não é muito bom. Vai, querido, vai ver sua mãe. E esse comentário que você fez aí de o que eles vão falar é um dos preços que a gente paga por assumir a nossa escolha de liberdade. Sim, eu pago mesmo, né? não tô nem aí.
Porque igualmente esse- quando a gente Pagando. escolhe ir vamos dizer assim, num restaurante sozinho pra tomar uma cerveja. Sim, Que Nossa qualquer um Senhora, tabu. Mulher tomando Mulher toma cerveja cerveja sozinha? Como num assim? bar. Ah, ela tá querendo dar. Ah, não, alguma coisa errada. Não, minha filha, a primeira Alguma coisa. coisa ruim vai acontecer dali. vai trair o marido, tá Sei traindo o lá, marido. alguma coisa, né? Mas seus pensamentos são esses ainda. E eu fico pensando assim, eu admiro, honestamente falando, eu não me sinto 100% em liberdade. E são questões pessoais, por questões pessoais, mas eu admiro quem se posiciona e não tá nem aí com. E aí, essa semana, e não tá nem aí com comentários. Essa semana eu até vi um comentário do BBB durante o dia, que às vezes eu não acompanho. Uma integrante da casa ficou com um rapaz que ela tomou atitude, ela levou ele para cama, sabe? Para debaixo do edredom, digamos assim. E ele estava preocupado com o que as pessoas iam pensar aqui fora. E que ia aparecer no Instagram dele, que ele ia ser marcado, não sei o quê. E ela se posicionou assim, pelo amor de Deus, sabe? Nessa idade, nessa altura do campeonato, na geração que a gente vive, você ainda está preocupado com o que as pessoas vão dizer? Mas aí eu fico pensando na questão da imagem. As pessoas não conseguem diferenciar o pessoal do profissional, por exemplo. Você trabalhou essa semana a questão da imagem, do trabalho, da comunicação, e você falou muito sobre reputação. Né? Então, será que também eu chutar o pau da barraca e fazer o que eu quiser da minha vida, sem me importar com o que as pessoas vão dizer, não vai agregar uma imagem negativa e me causar transtornos que não seriam programados, né? Porque uma coisa assim, eu vou fazer isso, eu sei o que as pessoas vão comentar e eu não estou nem aí para o comentário dessas pessoas. Mas e na hora de um emprego? E na hora da minha questão profissional? Né? Como que eu vou ser vista? Será que as pessoas vão saber diferenciar? Porque elas não sabem. Mas Elas isso não aí- conseguem e nem querem fazer essa diferença. Também acho. Né? Julgam pela sua ação naquele momento e As pessoas não conseguem diferenciar o profissional do pessoal. Eu acredito que isso aí dá pano para manga, daria até um programa só para falar sobre esse assunto, porque realmente até onde vai a minha vida pessoal e até onde é a minha vida profissional, né? Essa separação ferrenha não existe. Você não tem como separar as duas coisas. Você é um ser humano holístico, com todas, né? Então, complicado. O que eu acredito é o seguinte, olha só. Se você está numa instituição, numa empresa, que o que você faz lá fora implica no seu trabalho dentro, você tem que observar vários aspectos. Primeiro, se realmente se o seu emprego é tão importante e se essa atitude fora está te afetando, você tem que repensar. Aí é uma escolha de novo, né? Se eu escolho, vou arriscar? Ok. Mas aí eu tenho que ter consciência da escolha. Porque aí realmente é a escolha. Até porque eu acredito que liberdade não está ligada a ser público. Como assim? Eu não preciso fazer nada para as pessoas verem. Eu posso ser quem eu sou, do jeito que eu quero e como eu quero. No seu íntimo. Sem precisar me expor. Eu quero dançar na boquinha da garrafa. Eu não tenho que fazer isso numa festa. Eu posso fazer até dentro da minha casa, se quiser. E tem festas e festas, lugares e lugares, pessoas e pessoas. Tanto é que existe etiqueta, né, gente? Para você saber se comportar devidamente em cada ocasião. Mas e se você for aquela pessoa extremamente expansiva que você não tá nem aí? Pois é, mas aí é que tá, a gente sempre paga o preço. Por isso eu perguntei se você, no tema é liberdade, você está disposto a pagar o preço? Justamente por isso, porque às vezes o preço é caro. Claro. O preço é caro. Aliás, em qualquer escolha que a gente faz na vida, né? O preço às vezes pode ser muito caro. Porque não existe o si, né? Infelizmente a gente está sempre destinado a ficar dosando, medindo, avaliando, né? Vendo se é... Mas também acredito que a gente consegue construir uma imagem, por exemplo, você já construiu a sua imagem profissional, né? Ponto. O fato de você ter essa liberdade que é consensual na sua relação, também não está destruindo a sua imagem profissional. Eu acredito que fica um pouco mais melindroso quando você
quando você trata de uma pessoa que trabalha numa instituição CLT, né? Ali fica mais, aí já é diferente. Porque porque enquanto empresária, enquanto autônoma, Tá tudo bem. vai refletir no meu profissional? Ok, escolha minha, e tá tudo bem, vou pagar o preço mesmo. Eu vou pagar, né? Se bem que eu acho que não muda muito não, porque se tá na empresa, eu também vou fazer uma escolha. É porque, olha só, eu acho lembro que, de na um verdade, caso... quando você tá na CLT, você tem que Tem algumas seguir coisas que você regras. acaba, E aí né, você tem abrindo mão. você é moldada para poder ficar ali e assumir determinado papel. Então você acaba Pois é, mas isso é uma até questão aí- que pode ser dentro da empresa. Sim. Fora da empresa, É ninguém outra tem coisa. nada a ver com a sua Mas vida. Deveria ser assim. Né? Mas não é. Se eu quero ir numa Exato. festa, dançar na boquinha da garrafa, é o direito meu. Só que Sim. lembra de um caso de uma professora uma vez? Professora de escola. Não foi daqui em Viçosa, não. Apareceu, acho que foi na internet, igual, tem muito tempo. E ela tava numa festa e ela dançou, assim, ela foi filmada, gente, muito sensual. Muito. E aí ela foi julgada por ela ser professora. Olha só. Justamente. Tipo, não combina. Não Não combina. pode ser uma mulher sensual, bonita e gostosa. Que coisa, hein? Eu já trabalhei com profissionais assim, não, porque lá fora a minha imagem ela tem que ser preservada. Assim, gente, mas sua vida, ela... Eu nunca vi um homem sendo questionado em relação a essas coisas. Mas homem é questionado Nesse ponto- em relação a quê? Tem uma piada, eu morro de rir dessa piada, que são dois homens falando da diferença do homem e da mulher em relação a um monte de coisa, né? Aí uma delas, assim, como é que é? Pior que eu não vou lembrar agora, mas se o homem faz tal coisa, se o homem pega um monte de mulher, ele é pegador. Se a mulher pega um monte de homem, ela é puta. Eles ainda falam até assim, sabe? E é bem por aí. É bem por aí que as coisas estão acontecendo. Acho que né? é por isso que está existindo tantos movimentos das mulheres. A mulher pra tem que se requerer dar o seu lugar, respeito. né? A mulher tem que se dar o respeito. A mulher que provoca as coisas que acontecem com ela, principalmente relacionada a homens. Você né? não pode ser agradável. Nossa, tá dando em cima de mim. Só porque você de repente chama o cara de querido. Exatamente. Ô, meu querido, tá tudo bem? Ah, não, tá tudo... Sabe? Aí não, já tá dando em cima da pessoa. Não, encostar, então, Somos mal interpretadas, né? em o certos tempo todo. momentos. O tempo todo. Foi construída uma imagem, né? Que no caso a mulher ela é a que incita. Ela é a que desperta no outro aquilo que é ruim, no sentido do desejo sexual. Já percebeu? Uhum. Não é à toa que a igreja chama isso de pecado. E estamos aí sofrendo porque estamos pecando, até sem querer. Até sem ter atitude nenhuma. Só o fato de existir. Essas pernas de fora. Né? aí, Não você tá posso, pecando. não posso. Você tá incitando. Quero usar uma roupa mais vibrante, com cor mais vibrante. Não, Não você vai pode. chamar atenção Vai chamar para atenção. coisa que você não deveria. Sim. E é como que as coisas são associadas, né? O esmalte vermelho. Meu Por pai não muito passava tempo. vermelho, ó. Esmalte vermelho e Esse batom vermelho vermelho, acabou, por muito tempo. Era coisa de... Era Meu pai. Era. Meu pai nunca foi de falar, isso não. Meu pai era assim, uma pessoa super na dele, tranquilo. Mas às vezes minha mãe colocava um esmalte vermelho, não na gente, mas nela, nossa, meu pai falava assim, mas por que você tá com esse esmalte vermelho? Você tá querendo Ciúme, chamar né? atenção de quem? Querendo chamar a atenção de Tá quem? vendo? Que Sempre doideira. associado a isso, né? A gente volta já já. No próximo bloco a gente continua esse bate-papo. I've been waiting all my life for something. I've been down the darkest roads and up. Estamos de volta e esse assunto tá polêmico aqui nos bastidores sobre o que pode e o que não pode diante da liberdade que a gente deseja. Porque liberdade nada mais é, para mim hoje,
dentro das condições que eu mesma estabeleci, que eu poderia, eu não poderia, deveria, eu não deveria, em respeito aos meus pais, eu me senti bem. Sim. Né? Porque é muito engraçado, muito interessante que eu estava lendo, e eu até anotei aqui para mim não esquecer, o significado de ser livre. O primeiro item, gente, é não ser casado. É sério? Tô falando. Por que tem a piadinha? Nossa, você vai Vai casar, vai pôr coleira. Aham. Aí como é game over. Agora você tá presa. Fim Aí de tá, jogo. Fim de jogo. E aí vem o homem. O homem atrás da prisão, que a mulher não, né? É só o homem que fica preso. Pois é. Olha só, aí quer dizer, aí eu já tô já subi um degrau na frente de vocês dois. Pois é, você tá um ser muito mais evoluído, tá? E eu acho muito engraçado assim. Eu não colhi dessa maneira. Eu também não. Isento Tanto que de eu quis casar, constrangimento. Isento de constrangimento, outro ponto que estava colocado lá. Como, Isento de constrangimento. como que você, numa liberdade daquelas das quais você literalmente está mandando o povo catar coquinho e faz o que você quer da sua vida, um momento você vai sofrer um constrangimento. A não ser que você não se constranja de forma nenhuma. Uma Dercy Gonçalves da vida. Eu nunca vi aquela mulher constrangida. Ela constrangia todo mundo, menos alguém ela, né, gente? Eu acho que era ela ali que meio que... Ela, para mim, é um modelo de liberdade. Que chegava até a incomodar. Mas né? que ela nunca Mas a deixou de pessoa comentar que o vive preço a que ela liberdade dela, pagava. ela incomoda. Mas ela nunca deixou de comentar o preço que ela pagava. Né? Mas É aí uma que dualidade tá. tão... A gente precisa pôr na balança, né? Você entender mesmo, Sim, olha. porque fica pensando assim, até que ponto que eu quero ganhar minha liberdade, mas eu quero perder o meu respeito, a minha autoridade como pessoa. Então, a gente está sempre dosando. Será que se eu falar dessa forma, eu não vou estar sendo demais? É uma liberdade contida. Condicionada mesmo, né? Ao que eu acredito que nesse momento eu preciso viver, sim, né? Para eu continuar sendo quem eu sou, mas ao mesmo tempo também não perdendo a sua essência, a minha imagem. Até só não também, um dos pontos desse significado sobre ser livre está relacionado com essa questão de ação só também não. Isento de preocupação é uma pessoa livre, porque é uma pessoa que não tem preocupação. Mas eu acredito muito nisso. Pois é, não tem isso preocupação. Isso tem mais sentido para mim, para liberdade. Aí casa bem na liberdade de a paz interior, gente. A liberdade de ir a paz na interior, hora que Cássia. Quiser. Não, e a paz interior, gente. Equilíbrio, é uma pessoa equilibrada, né? Ele é chega aquilo. a isso. E ele não era, antes ele era todo ali. Agitado, preocupado. E ainda assim ele ainda zoa, né? Ele faz uma brincadeirinha. Porque é natural dele isso. Essa é a essência dele. Kung Fu Panda eu super indico, gente. Eu também. Mais um aí, ô Brenda. Assista os 3, porque conta toda a história dele, início, meio e fim. É uma história eu falo assim. Nessa questão até da preocupação tá assim, ter o espírito livre, né? Espírito livre. Ter o espírito livre, porque tem tudo a ver. Na verdade não é que você não se preocupe, que você não tenha atribuições, que você não tenha obrigações, mas é porque você consegue lidar de uma forma extremamente equilibrada, palmas para quem consegue, né? Estamos a caminho desse objetivo. E consegue se sentir livre nesse sentido, porque a liberdade está muito ligada àquilo que você anseia, o que você acredita, o que é ser livre para você, né? E que você se sinta bem com isso, né? Mas que não sofre restrições. Para mim, eu ainda não consigo conceber de uma forma ampla essa questão de que liberdade ser livre é uma pessoa que não sofre restrições. Sabe por quê? Porque você não consegue conduzir a sua vida 100% por si mesma. A gente tem relações, independente de serem conjugais, né? Se é no trabalho, se é no trânsito, se é para comprar alguma coisa. Então não é assim, você não consegue ser 100%, ter 100% de autonomia. É uma liberdade coletiva. A gente de autonomia. Praticando muitas vezes. Você está pensando? Não, é porque quando
quando a gente se questiona, por exemplo, você está vivendo uma dúvida. Então, quando você se questiona, eu estou num ambiente onde as pessoas estão ali talvez até trazendo pontos de vista que são muito contrários ao que eu acredito. E a gente meio que fica ali nessa tendência a querer, quem gosta de falar como eu, por exemplo, a minha vontade é querer colocar o meu ponto de vista. Só que uma coisa que eu aprendi, que eu acredito que tem tudo a ver com a questão da paz interior, é você, naquele momento ali, você escolher o que você prefere. Viver em paz ou ter razão. Eu tenho parado de viver em guerra com as pessoas, com as situações, com temas. Nossa, dificilmente vocês vão ver eu polemizando, Eu acho que trazendo temas polêmicos, sabe? E Apologias, discutindo, e trazendo, sabe? querendo impor seu ponto de discussões, vista, sabe? e Aí na aquilo hora que você eu acredita. ouço as pessoas fazendo isso, me incomoda, porque pra mim já não faz sentido mais. Então, eu prefiro, às vezes, até ficar calada em alguns aspectos, principalmente com aquelas pessoas que eu já sei que pensam muito diferente de mim. Isso pra mim é liberdade. Eu tô sendo livre de fazer o que eu escolho agora. Não vou discutir com você, não. Sério? Pra que eu vou perder meu tempo? Autenticidade para mim também é uma forma de liberdade. E eu sempre porque tá tudo lembro ligado, de não é? você, porque você sempre, né, a gente sempre conversou muito sobre essas Muito. questões, e assim, eu admiro demais a sua autenticidade. Aí eu gosto de uma cerveja mesmo, eu gosto de sair com as minhas amigas, mas isso para mim é ter liberdade também, né? No sentido de assumir quem você é, sem máscara, ser você, Sem máscara. né? Dar gargalhada. Ser você, onde Né? estiver. E assumir, onde sou eu estiver. mesmo que dou a gargalhada, Aham, né? Porque eu acredito que tem isso também. Tem. Mas aí a gente entra em muita coisa que a gente já trouxe nos programas, né? Não ter vergonha da gente. Mas Quando inclusive você também, tem, você não consegue ser livre, mas não. inclusive um assunto que já me pegou muitas vezes é que eu escutava assim: você não é assim. As pessoas não conseguem me enxergar dessa forma. como tímida, por exemplo. E eu sou tímida em lugar Mas público. você sente necessidade de ser enxergada como tímida? Não, mas de não ser, não que o julgamento esteja me incomodando. Sim. Hoje já não é mais uma questão para mim. Mas, tipo assim, da pessoa ficar comparando o fato ela conhece a minha parte expansiva, ela conhece a minha parte que brinca, ela conhece a minha parte que fala besteira, Certo. certo? Aham. Mas dependendo do lugar onde eu estou, que a timidez me toma, eu não sou expansiva, Mas eu não você falo acha que é uma besteira. questão de timidez ou é uma questão de você querer se adequar àquele lugar? Não, que você em muitos lugares e em muitas situações é uma questão de timidez. Você prefere ficar quietinha? Eu não sei, por exemplo, chegar nas pessoas que eu não conheço. Oi, como é que você chama? Qual é o seu nome? O que você faz? Mas é Gente, desconfortável mesmo. eu não consigo. é Mas desconfortável. tem gente que faz isso com eu muita faço leveza. No evento, o que eu mais vi foi você, Simone e Luana fazendo, gente. Eu chegava E eu sentada na mesa lá, porque eu morro de consigo. vergonha. No evento. De um ano, De um do ano do canal, canal. da Brenda Ah, Santos. arrasou, né? gente, foi ótimo. Que evento top. Entende? E aí eu não conseguia, eu ficava sentada. Até no final a Luana falou assim comigo: você é bem tímida, né? Menina, engraçada, eu também não enxergo Falei, nem sou. como timidez. Pra mim, você Sou. tá. Eu sou muito do respeito. Você tá Eu mais sou. quieta? Eu não É, vou ficar é toda hora. escolha Eu não sua, vou lá. Ah, você Casa. vem? É. Tanto Não. depois você levantou e você Sim. participou. Sim. Tomou uns drinks, né, amiga? É. Tô vendo. Ah! Mas eu não fiquei nem Eu perto. entendi! Você soltou? Gente, essa hora, o povo já tinha ido embora, só estava particularmente Já a ficou mais à gente. vontade. Exatamente, Entendi. vocês já conhecem esse lado meu, Aham. né? Então, para mim, era muito mais tranquilo. Agora, quando estavam todas as celebrities lá, você vê que eu estava contida, porque, na verdade, eu tenho vergonha, gente. Eu tenho vergonha mesmo. Por muitas vezes, eu falei assim, nossa, vocês devem pensar que eu sou mal educada, e eu não nunca te julguei sou. nesse ponto, Não, mas eu você também tem nunca uma Mas intimidade. eu nunca também te rotulei de tímida. Tímida não, séria sim. Mas é timidez, eu confesso. Assim, eu tenho vergonha Interessante, mesmo, mas aí tá sabe? vendo que é uma coisa muito
pessoal. Cássia que tem que falar sobre isso, Ó, porque dependendo a gente não faz esse quando ponto. você fala assim, eu panfletei, eu fui recepcionista, Nossa, mentira, não é verdade. vergonha pelo ofício, Aham. mas é vergonha por estar à frente, abordando. Jesus! Eu também não tinha. Mas Seu coração mas fica aí você tá falando uma coisa, de novo, é liberdade. Naqueles momentos, gente, panfletar não é brincadeira não, imagina. Você abordar uma pessoa que nem olhando na sua cara ela tá, de depois você entregar o papel na mão dela, ela fazer assim, jogar no chão, que a vontade de ir lá e bater, assim, vira vergonha, você tá poluindo nossa cidade, meu filho, presta atenção. Mas assim, fiz demais. Nossa, demais. E cheguei a fazer, e comecei a fazer sozinha. Eu tenho hora que nem eu acredito. Com 17 anos. Era muita liberdade. Não sei se era liberdade, era muita vontade de querer ter minha independência financeira. Foco, colega. Quando você tem um objetivo na vida, você passa por cima de algumas coisas. Nesse caso Às foi. vezes você não teve um estímulo, amiga. Sabe? Pra você desenvolver alguma coisa. Às vezes agora você tá tendo, olha só. Mas é exatamente sobre isso que eu ia falar agora. Na verdade, você lembra, o primeiro programa eu tive dor de estômago, de nervoso. Normal. Né? Porque eu ia aparecer, porque eu ia falar, que eu ia abrir a boca. Porque, de certa forma, sai um pouco da nossa zona de conforto, né? Total. Pra mim foi Por mais totalmente que sair. você conheça a Michele, né, há mais tempo, eu agora, mas dá aquele... Ai, meu Deus do céu, e agora? Será que vai? Uma coisa é eu com o meu trabalho, assim, sabe? Eu e a outra pessoa, mas o tal do público, de falar em público. São habilidades que a gente pode desenvolver. Igual você está desenvolvendo. São treináveis, né, Michele? Treináveis. Sim. Eu não acredito que eu também... Eu falo que eu... E eu tento, Tanto sabe? é que existe curso de oratória, pra você aprender a falar, aquela coisa toda, né? Mas é tudo E muito, mais do muito que o treino. curso. Eu tô falando muito isso no evento que eu tô fazendo, né? Eu tô trazendo muito isso. Porque quando a gente fala de comunicação, e você se comunicar é um ato de liberdade. Sim. Porque a comunicação, tudo bem que não é só verbal, é também a não verbal, mas a verbal ela é essencial, até pra você cravar a sua liberdade. Se as pessoas vêm até mim, eu sou receptiva, entende? Claro. Eu converso, eu pergunto, aí eu troco ideia mesmo. Numa boa, o negócio flui. Sim. A questão é eu tomar a iniciativa. Entendi. Eu tomar a iniciativa. Por isso que quando eu tinha os hi-fi, eu colocava assim, disponível. E esse hi-fi eu queria que o meu tivesse essa plaquinha. Não tinha, eu tinha tentado Pois dar uma... eu ficava lá no cantinho. Eu que chamava todo Eu mundo ficava pra lá no dançar. cantinho. Eu também era bem Eu pra frente Gente, de uns pontos e eu ia lembro perto que pra a outra. primeira vez que eu fui na casa de uma amiga minha que mora em Belo Horizonte, foi aniversário da mãe dela, e ainda não conheci, foi a primeira vez que eu conheci a família dela, praticamente eu fiquei a festa inteira quase que dentro da cozinha com as moças que estavam trabalhando lá, de tanta vergonha que eu sentia. Que bom que você ainda foi acolhida em algum espaço, né? Já pensou? Porque já pensou? Ai, que nervoso, Mas né? ela quase me arrancava de lá. Cássia, pelo amor de Deus, vem aqui pra fora. E você vê como que eu tinha vergonha. Sim. Sabe? Vergonha. Por um tempo eu achei até que fosse vergonha de mim mesmo. Depois eu percebi que não. Que quando essa questão de não aparecer ou de aparecer tinha sido resolvida dentro de mim, a questão eu notava que eu era realmente mais introvertida nessas situações, mais tímida mesmo, sabe? No próximo bloco a gente vai falar sobre um outro tipo de liberdade. Aguardem. I've been waiting all my life for something. I've been down the darkest roads and up.
contínuo. Mas o outro tipo de liberdade que eu queria mencionar está muito relacionado, na verdade, com liberdade e prisão, literalmente, que são os nossos pensamentos. Eu acho que vale muito a pena a gente tocar nesse assunto, porque o mesmo pensamento que te liberta te aprisiona. O mesmo pensamento que te salva, te joga para baixo, que te eleva, te joga para baixo, né? Então, eu acho que vale muito. Total. Porque eu venho trabalhando muito essas questões, não só da força do pensamento, mas como que os nossos pensamentos modificam a nossa rotina, modificam a nossa vida, modificam as nossas relações, né? O tipo de pensamento que você tem. E aí, eu queria que você exemplificasse, você também vai falar do seu ponto de vista, mas é porque a Michelle, numa questão profissional, de assessorar, de mentorar as pessoas, a gente pega muito nessa questão da mudança de pensamento, né? E aí, como que você vê essa questão da liberdade e da prisão dos nossos pensamentos? Nossa, são tantas questões, né? Perpassa tantas áreas da nossa vida. O que eu percebo maior, a gente se cobra muita coisa, principalmente corresponder às expectativas do mundo. Aí quando eu falo mundo, pode ser dos pais, pode ser expectativa de um relacionamento, pode ser uma expectativa da profissão. Das nossas próprias. E nem estou falando da nossa própria, né? Porque é um conjunto aí muito grande. E eu vejo a maior, o que mais chega até mim, e é interessante porque às vezes a pessoa ela não se toca que a questão é ela, né? Ela está tão focada em que o outro é que tira a minha liberdade, é o outro que me impede de alguma coisa, é o meu trabalho que está me prejudicando, não sei o quê. É a falta de oportunidade, que o mercado é que não tem emprego, né? A pessoa a gente está tão condicionada a pensar isso, e isso para mim é uma prisão. É uma maneira de eu estar presa a esse condicionamento, e isso me impede de enxergar todo o potencial que eu tenho para pensar diferente, ver oportunidades onde muitos não veriam. A pandemia veio e deixou isso muito claro, acho que para a maioria das pessoas, né? O quanto a gente pode mais, o quanto existiam oportunidades, eu tô toda arrepiada já, até minha perna. E o quanto de oportunidades existiam que a gente estava ali, ó, na nossa caixinha. Chorando, mas, assim, agora que mas e até por muitas vezes termos nossas ações baseadas nas opiniões dos outros, que também é um tipo de prisão e que também tira a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade, a nossa capacidade de pensar sozinhos. A questão que eu acho que o maior desafio é você perceber o que é seu e o que é do outro. O que é seu e o que você está reproduzindo dos seus pais, o que você está reproduzindo da sociedade, o que você está reproduzindo de outras pessoas. É isso aí. Aí você começa a viver nesse círculo viciante, que a sua família colocou, implementou em você o que a sociedade, e você para de pensar aquilo que realmente... Por si só. Eu lembro quando eu entrei na UFV, e a professora de linguística falou assim, esqueçam tudo que vocês estudaram lá fora. Agora aqui é outro ambiente. Você tem que aprender a pensar por si só. Eu falei assim, agora eu tô enrolando. Tô lascada. E é muitas vezes isso. A gente se condiciona muito com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar. Aí a gente vai só se encapsulando. Aí a gente começa a sofrer. Aí vem uma depressão, vem frustração. A gente, antes de morrer, a gente deixa de desistir, né? Não é? Mais ou menos por aí. E até na questão dos relacionamentos, principalmente, que você precisa ter um jogo de cintura, né? Não para manter um relacionamento, mas para ser um relacionamento bem sucedido, ou relações, não precisa ser um relacionamento afetivo, no caso, é muito difícil você, às vezes, ser o tempo todo aquilo que você quer ser, né? Na questão das relações. Mas, por outro lado, muitas pessoas se deixam ser aprisionadas por causa de um relacionamento. Sim.
E é interessante isso aí, nossa senhora, gente, essa questão de se aprisionar nos relacionamentos é o mais comum até que a gente tem. E aí, aumenta cada vez mais os casos de mulheres que estão desenvolvendo ansiedade e estresse. Sim. Por quê? Quer dar conta da vida do parceiro. Quer a senha do Wi-Fi, quer a senha da internet, quer a senha das redes sociais. E acha que isso é controlar. Acha que vai controlar alguma coisa. Porque, gente, uma coisa é fato. Uma pessoa, quando ela quer fazer uma coisa, não tem nada que vai segurar essa pessoa. Mesmo porque a mensagem se apaga, né? Não, gente, não. Você pode fazer debaixo do nariz da pessoa e ela nem vai perceber. Não, e aí, é nesse ponto que eu acredito que aí você está se aprisionando de novo. Porque você viver a ilusão de que você vai controlar a vida do outro, quando você foca demais em querer saber o que o outro está fazendo, por que ele fez tal coisa, onde é que ele está agora, por que ele está agindo assim comigo, você está vivendo a vida do outro, você não está vivendo mais a sua. Você já se perdeu. Você está preso. Muito bem, aí não é nem preso mais, né? Não. Você está perdido. Você já está perdida. Aí a gente entra até na questão da dependência emocional também, né? Relacionamento tóxico. Gente, não existe relação saudável dessa maneira, não. Isso não existe. Aí a pessoa já não tá, ela já confunde tanto, provavelmente ela já não gosta mais daquela pessoa, ela já não quer nada com ela. Mas ela quer controlar. Mas ela quer ter algum poder sobre o outro. Como ela não consegue, né? E o que é a liberdade? Às vezes, eu acredito muito, Cássia, você falou muito isso aí, no relacionamento amoroso ou qualquer relação que você for ter com as pessoas. Liberdade é você falar o que você pensa. Sim. Você não pode deixar o outro achando que você pensa de uma forma. Não, você tem que deixar claro isso. E relacionamento, né? Não só amoroso, mas relacionamento de amizades também. Também. Ciúmes, né? Familiar. Então, é uma coisa muito delicada. Mesmo porque, Simone, cada um tem um ponto de vista, cada um tem as suas questões particulares, né? Então, se as coisas não forem esclarecidas, e eu poder dizer, e você poder dizer aquilo que você pensa, vai ficar no achismo. Eu entendi dessa forma, você entendeu dessa, e é aí que surgem os conflitos, né? Isso, e o que acaba acontecendo? Você afasta dessas pessoas. Sim. Porque se você não consegue chegar num ponto comum, como é que você faz? Você vai afastar. E a gente faz isso até inconscientemente, né? É meio que natural, é um movimento. Sim. Você acaba afastando essas pessoas. Porque liberdade para mim também está muito relacionada. Assim, eu posso me expressar, ser quem eu sou, mas a não aceitação também do outro, né? Porque aí entra a questão de ser feliz e ter razão. Eu lembro de uma amiga minha que ela falou muito para mim uma vez, ela falou uma única vez para mim na universidade, assim, amiga, cansei, entre ter razão e ser feliz, eu escolhi ser feliz. Por quê? Porque na verdade a gente tem o hábito de querer impor a nossa opinião, o nosso jeito, né? Então tudo é bom senso, tudo é acordado entre as pessoas, né? Isso. Porque senão realmente a gente vai se afastar de todo mundo. E esse exercício é diário. Porque tá dando preguiça, né? Muitas coisas estão dando preguiça. Então se eu for optar por afastar de todas as pessoas que me dão preguiça, daqui a pouco realmente eu vou estar rodeado de ninguém. Né? Então eu acho que a gente precisa tomar uma certa cautela com essa situação de nos afastar justamente por isso, a não ser que seja uma escolha sua ser sozinha, então, de solidão também, que eu tô falando, sozinho de solidão, não tô falando de ser sozinha, independente, né? Porque você vai acabar ficando uma pessoa realmente sozinha, se você tiver preguiça de se relacionar, de conversar, de expor a sua opinião, mas também dar uma atenção para a opinião alheia, porque na verdade tem que ser um bom senso, tem que ser comum acordo, né? Então não vão mais haver relações, né? Mas aí ainda assim é uma escolha, né? Se a pessoa quiser viver sozinha, mas ela vai precisar de alguém. Mas eu sempre falo essa questão sobre escolhas, e aí eu te digo que é o preço que se paga pela escolha que você faz, né? Você vai ser sozinha e depois não reclama porque que tá sozinha. São as duas, toda escolha que a gente fizer, para qualquer direção que a gente vá, a gente vai pagar um preço. O risco que tá sempre. É um risco. Então, tudo gira nas escolhas, nos movimentos que a gente está fazendo. E assim, eu estava
Quando eu vou trazer um tema, procuro ler alguma coisa sobre o assunto, que desperte alguma coisa que eu ainda não teria colocado. E aí eu achei dicas para você ser cada vez mais livre. Conta Vamos essas lá. dicas para nós. Gostei, vamos lá. Empodere-se, não dê tanta importância para as opiniões, Ok. saber filtrar as críticas, porque vai ter, né? Sim. Se sentir confortável com as suas escolhas, se amar, se libertar, porque a gente fica preso, né? Até então, assim, você tem o pé lá na liberdade que você almeja ter, mas com a preocupação na criação que você teve, nas coisas que foram impostas, na sociedade. Será que eu tô no caminho certo? Será que esse é o certo pra mim? Sonhar, Boa. né? Porque isso também traz avanços. Sim. Você vai mudando de acordo com aquilo que você deseja obter, né? Viver para si, para o crescimento e evolução pessoal. Você quer acrescentar alguma coisa? Nossa, não sei. Achei legal. Eu também. Achei legal. Eu acredito que a gente se liberta também quando a gente perdoa. Né? Acho que essa é a maior libertação. É o maior. Quando você não perdoa, o prisioneiro é você, né? É de um autor, eu esqueci o nome da pessoa que fala isso. Depois a Brenda vai colocar na edição. Mais um. Mas essa frase, ela, no dia que eu li ela, eu carrego ela comigo até há anos já. Toda palestra que eu falo, todo treinamento que eu dou, dificilmente eu não trago. Porque o perdão, ele bloqueia a gente de muita coisa nessa vida. Então, se você tem uma possibilidade de abrir um canal novo na sua vida, de poder olhar para a sua vida de uma maneira totalmente nova e para o melhor, né? É para o bem maior, é para você se beneficiar, por favor. Então, vamos aprender a perdoar, né? E eu acredito muito nisso. O perdão, o fato de você não perdoar as pessoas te aprisiona. Porque Total. É um sentimento que é só seu, né? A outra pessoa nem... O outro às vezes nem sabe das suas questões e você fica gente, remoendo. por anos, por décadas a gente fica remoendo aquela sensação, aquele rancor, aquela mágoa. A mágoa tem um significado, né? Má água. Então quanto mais você bebe, mais intoxicado você fica. Mas é exatamente isso, porque você vai nutrindo a mágoa, e é exatamente isso que acontece. Você tá ficando doente. O outro não tá nem sabendo. Eu acredito também num outro exercício, que é a gente diminuir os julgamentos. Quando você esse é essencial. Né? Esse é essencial. Isso na verdade, o julgamento te liberta de uma série de coisas que poderiam acontecer, de possibilidades que a gente não consegue nem enxergar. Né? Foi um prazer falar sobre esse tema. Eu acho que traz muitos esclarecimentos, né? E eu adorei. Eu acho que eu tô cada dia mais alçando a minha liberdade, sabe? Conquistando ela aos poucos dentro dos meus valores, dentro daquilo que eu acredito, com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. É isso aí. Sem dor de estômago. Não, agora já não tem mais, você vê? Não para esse momento, né? Porque a ansiedade ainda gera por algumas questões. Mas eu queria agradecer e espero que vocês assistam, curtam e compartilhem o nosso programa. Esperamos vocês na próxima sexta. Até!